Olá! Era uma vez Dona Maria, uma empregada doméstica que, depois de muito trabalho e economia, conseguiu realizar seu sonho: comprar uma Smart TV de 52 polegadas. No termo de garantia, constava que o produto tinha 1 ano de garantia. Passados 1 ano e 30 dias, o sonho de Dona Maria começou a se tornar um pesadelo. Um defeito, até então oculto, apareceu no produto, tornando-o inutilizável. Buscando solucionar esta questão, Dona Maria foi até a fornecedora do produto solicitar o reparo ou a troca do aparelho. Porém, foi informada pelo fornecedor que o prazo de garantia, de 1 ano, tinha acabado, razão pela qual nada poderia ser feito. Desolada pelo ocorrido, Dona Maria procura você, um advogado ou advogada especialista em direito do consumidor, para saber se existe uma possibilidade de seu sonho não ir por água abaixo. Como você responderia a Dona Maria? Se você ainda não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esqueça de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é as garantias no Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos ao tema? Primeiramente, devemos destacar que o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a Lei 8.078 de 90, prevê 2 tipos de garantias, quais sejam a garantia legal e a garantia contratual. A garantia legal está prevista no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, que assim diz: a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Analisando esse artigo, percebemos que a garantia legal é obrigatória a todos os produtos e serviços colocados no mercado de consumo, independente de termo expresso. Ela não precisa estar escrita, não podendo ser afastada por convenção entre as partes. Ou seja, caso o fornecedor ou prestador de serviço faça um acordo com o consumidor para extinguir a garantia legal, esse acordo não é válido, mesmo que exista um contrato assinado pelo consumidor, abrindo mão dessa garantia legal. Esta cláusula contratual, que extingue a garantia legal, não possui validade nenhuma, e ainda assim o consumidor poderá buscar essa garantia em uma ação judicial. Isso acontece porque a garantia legal se trata de norma de ordem pública, ou seja, é inderrogável, ela não pode ser alterada nem pela vontade das partes. A outra garantia existente no Código de Defesa do Consumidor é a garantia contratual, que é justamente aquela que o fornecedor ou o prestador de serviço oferece ao consumidor. Ou seja, quando consta no produto garantia de 6 meses, garantia de 1 ano, trata-se de garantia contratual. Essa garantia contratual, ela não é obrigatória, ou seja, o fornecedor ou o prestador de serviços é livre para oferecer e informar o prazo que lhe convém. Mas atenção, uma vez oferecida a garantia contratual, o cumprimento dela passa a ser obrigatório. A garantia contratual está prevista no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, que assim diz: a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. O parágrafo único determina que o termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação
e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Esse artigo determina que a garantia contratual depende de termo expresso, ou seja, exige a necessidade de um documento que ateste a existência desta garantia. Este documento é chamado de termo de garantia. Além disso, ela é complementar à garantia legal. Mas o que significa ser complementar à garantia legal? Duas correntes doutrinárias tentam explicar essa questão. A primeira diz que o prazo da garantia legal já estaria computado no prazo da garantia contratual. Exemplo, a garantia contratual da Smart TV da Dona Maria é de 1 ano. A garantia legal é de 90 dias. Portanto, a garantia legal já estaria computado dentro do prazo da garantia contratual. Passado 1 ano, nada mais poderia ser reclamado. A segunda corrente, que é a que prevalece na doutrina e nos tribunais, diz que os prazos da garantia legal e da garantia contratual são somados. Voltando ao nosso exemplo, a garantia contratual da Smart TV da Dona Maria é de 1 ano. A garantia legal é de 90 dias. Como os prazos se somam, terminado o prazo de 1 ano da garantia contratual, começaria o prazo de 90 dias da garantia legal. Atenção, consumidor! Esse é o entendimento que prevalece na atualidade. Os prazos se somam. Bem, sabemos que a garantia contratual depende da vontade do fornecedor ou do prestador de serviços, inclusive em relação aos prazos. Mas quais são os prazos para exercer a garantia legal? Antes disso, vamos definir brevemente o que são produtos e serviços duráveis e não duráveis, porque os prazos são diferentes para ambos. Produto durável é aquele que não se extingue com o consumo. Ele leva tempo para se desgastar. Por exemplo, uma TV, uma geladeira, um carro, um telefone celular, um aparelho eletrodoméstico, dentre outros. Produto não durável, por sua vez, é aquele que se extingue com o consumo. Por exemplo, uma bebida, um alimento, uma caneta e assim por diante. Serviço durável é aquele que o resultado perdura no tempo, independente do tempo que leva para se fazer o serviço. Por exemplo, a pintura de um automóvel ou a pintura de uma casa. Não importa quanto tempo o prestador de serviço leve para pintar o veículo, por exemplo, seja uma semana, seja um mês ou seja um dia. O que importa é que o serviço é durável em relação ao resultado esperado. Entendido? Sabendo esta diferença, o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor responde à nossa questão quanto aos prazos da garantia legal, porque ele diz o seguinte: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou de produtos não duráveis, e 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. O parágrafo 1º deste artigo determina o início da contagem do prazo quando o vício é aparente ou de fácil constatação, dizendo o seguinte: inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Ou seja, sendo o vício aparente ou de fácil constatação, você, consumidor, tem um prazo de 30 dias para produtos e serviços não duráveis e 90 dias para produtos e serviços duráveis para fazer a sua reclamação. Este prazo é contado a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Ok? Mas e se o vício for oculto? Aquele que não é de fácil constatação, aquele que aparece tempos depois, como no caso da Dona Maria, do nosso exemplo no início do vídeo. Bem,
O parágrafo 3º do artigo 26 responde à nossa questão. Ele diz o seguinte: tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial de 30 dias para bens e serviços não duráveis e de 90 dias para bens e serviços duráveis inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, ou seja, no momento em que o defeito aparecer. Atenção, consumidor! 30 dias não significa um mês, porque existem meses de 31 dias. Pelo mesmo motivo, 90 dias não significa 3 meses. Então, fique ligado nos prazos contados em dias. Uma questão polêmica que se levanta é em relação ao início da contagem do vício oculto, porque o artigo 26, parágrafo 3º, ao informar que o prazo se inicia a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, nos faz entender que poderá existir uma garantia eterna. Contudo, a doutrina e os tribunais entendem que deve-se analisar o critério de vida útil do produto. Assim, um aparelho de televisão que teria vida útil de 10 anos, por exemplo, obviamente, com o passar do tempo, demonstrará desgastes e defeitos que não poderão ser reclamados. Os prazos para reclamar vícios do produto ou do serviço são prazos decadenciais. Lembrando que prescrição e decadência será estudada em vídeo próprio. O Código de Defesa do Consumidor traz ainda no artigo 27 o prazo de 5 anos para reclamar a reparação dos danos causados por fato do produto ou fato do serviço. Mas o que significa fato do produto ou fato do serviço? Fato do produto ou do serviço significa acidente de consumo, ou seja, um acidente que lese a vida, a integridade física, a saúde ou a segurança de uma ou mais pessoas, como a explosão de um eletrodoméstico, por exemplo. Nesses casos, o prazo é prescricional de 5 anos e começa a contar a partir do conhecimento do dano ou de sua autoria. Vamos exemplificar? Um liquidificador que por problemas no aparelho não gira suas lâminas é um vício do produto. Nesse caso, por ser um bem durável, o prazo da garantia legal é de 90 dias, conforme vimos anteriormente. Mas caso este liquidificador, por defeito no aparelho, solte suas lâminas e venha a ferir o consumidor, trata-se de um fato do produto, um acidente de consumo. Neste caso, o prazo para a reparação dos danos causados pelo fato do produto é de 5 anos. Entendido? E você, conseguiu ajudar a Dona Maria? Se você conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, vamos à resposta. Dona Maria comprou a Smart TV com garantia contratual de 1 ano. Passados 1 ano e 30 dias, apareceu um vício oculto que tornou o produto inutilizável. Como vimos, a garantia legal não pode ser afastada nem por acordo entre as partes e ela é complementar à garantia contratual. Ou seja, soma-se o tempo da garantia legal com o tempo da garantia contratual. Como o produto da Dona Maria é durável, a sua garantia legal é de 90 dias. Dona Maria descobriu o vício oculto após a garantia contratual, mas reivindicou seus direitos dentro do prazo da garantia legal. Então é direito dela a reparação do problema. Quanto às formas de reparação do problema, será assunto de nossos próximos vídeos, portanto, não perca! E com isso, encerramos o nosso vídeo sobre garantias no Código de Defesa do Consumidor. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida com as bênçãos de Deus. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!